Você nunca estará só. Ele diz: eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão. Ele virá, não pisará nessa terra, e ele vai levar aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm as vestes limpas, aqueles que foram capazes de renunciar ao mundo, o orgulho, o eu, para dizer: sim, Jesus, eu te quero mais que tudo, eu sou de Deus. Aceitar Jesus é aceitar um novo estilo de vida e não viver na prática das velhas obras. Vamos ler, ainda em pé, Colossenses capítulo 1, verso 3. Pegue aí na sua Bíblia ou leia aqui comigo. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Mais um. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Mais um. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Mais um. Que chegou até vocês, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Ele diz assim: a palavra do Evangelho que chegou até vocês e está produzindo e crescendo. Que essa palavra de graça hoje faça a sua vida florescer como nunca. Pode sentar. Veja, ele diz que está produzindo e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Ele diz sobre ouvir e não somente ouvir. Ele diz ouvir e entender. Diga: eu preciso entender a graça de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o impacto da graça de Deus. Esse tema, ele tem por objetivo trazer para a nossa igreja a consciência do que verdadeiramente é a graça. Eu sei que eu preciso de inúmeros finais de semana para poder pregar isso, mas eu vou começar com esse tema. Depois recebemos o pastor Mateus, e quando ele for embora eu continuo, se assim o Senhor nos permitir. Mas veja, quando eu falo sobre o impacto da graça de Deus em nós, o texto base da nossa igreja de Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. O que acessa a fé é a graça. E eu começo por aqui dizendo: o que pode ser mais importante em um avião? A asa esquerda ou a asa direita? Quando o avião decola, quando ele alça o seu voo, quando ele pega a velocidade na pista e sobe, o que pode ser mais importante em um avião? A asa direita ou a asa esquerda? Talvez você diga: a asa direita, pastor. A asa esquerda, outros podem dizer, na sua grande maioria, as duas. Porque sem a asa esquerda, esse voo seria defeituoso, se é que ele sairia do lugar. Sem a asa direita, talvez daria o desequilíbrio total, e alguma coisa iria acontecer para interromper a partida desse avião do chão aos céus. Assim é a vida de fé e a vida de graça. A graça não é mais importante que a fé, e a fé não é mais importante que a graça. Essas duas coisas estão conectadas no mesmo avião chamado você. Quando Deus te salvou naquela cruz, Ele conectou você com a graça verdadeira chamada Jesus. Quando Jesus morre na cruz e diz tetelestai, está consumado, Ele diz: tudo de mim vai para você, e tudo de você vem para mim. O que você tinha? Eu e você, nós tínhamos maldições, limites, doenças, enfermidades e muito, mas muito pecado. O que existia em nós era um cheiro horrível de pecado, e todos os sacrifícios feitos, eles não faziam mais, ou eles nunca fizeram o efeito devido que somente a graça por meio de Jesus poderia te dar. Então os sacrifícios que eram feitos, eles não te levavam para mais perto de Deus. Pelo contrário, o máximo que você podia chegar próximo de Deus era daquele jeito, trazendo sacrifícios que trazia como que se fosse um tapete, sabe? Limpa a casa. Tem dona de casa aqui? Quem é dona de casa aqui? Você já varreu a casa, ok? Então se você varreu a casa e trouxe a sujeira para um lugar, para pegar com a pazinha e colocar no lixo, você sabe bem o que é varrer a sujeira e de repente esquecer de tirar. Se bater um vento, se a porta estiver aberta, se o ventilador estiver ligado, esse vento vai espalhar todo o trabalho que você fez. Agora, se você também juntar aquela sujeira
e colocar debaixo do tapete, a sujeira não saiu da tua casa. Ela continua lá, ela só está debaixo do tapete. O que isso quer dizer? Que no Velho Testamento você vai ver as operações de Deus por meio dos homens. E quando eram feitos os sacrifícios, quando estava sendo realizados os sacrifícios, eles varriam a sujeira chamada pecado e colocavam debaixo de um tapete, mas o pecado não saía da casa chamada homem. Porque o Adão, ele esfregou o pecado no homem, e esse pecado não poderia sair somente varrendo com sacrifício de bodes e animais. A entrega de bodes e animais não podia tirar o pecado do mundo, mas a Bíblia diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que isso quer dizer? Que viria um sacrifício que valeria de uma vez por todas e não seria mais necessário se fazer novos sacrifícios. Isso quer dizer que uma vez que o Cordeiro verdadeiro chamado Jesus viesse a morrer por mim e por você, o seu pecado e sujeira da tua vida não seria mais varrido e colocado debaixo de um tapete. O pecado da sua vida, ele não existiria mais. Em Hebreus está escrito que dos seus pecados Deus não se lembra mais. Qual foi a borracha que foi passada em cima dos seus pecados? O sangue de Jesus vertido na cruz. Este sangue perdoou você de uma vez por todas e te purificou. E por isso que o texto de Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Ele está dizendo, não tem nada a ver com você, nem com as suas obras, nem com a força do teu braço. Você foi salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus. Acessar a graça pela fé é dom de Deus. Você acessou pela fé e não pelo que você fez. Eu e você não podíamos fazer nada para acessar essa maravilhosa e bendita graça de Deus. Eu sei que muitos dizem, o que é a graça de Deus, pastor? A resposta é, a graça de Deus é o favor imerecido. Essa resposta é válida, mas ela é muito pouco, ou vamos colocar assim, é pequena demais para explicar essa maravilhosa graça. Não é somente o favor imerecido. A graça de Deus que está embutida nela, perdão, potencialização para você viver uma vida plena. A graça de Deus é capacidade para não andar em pecado. É a graça de Deus que faz você vencer o pecado. É a graça de Deus que faz você vencer a culpa. Tem cristãos que estão andando culpados ou com consciência de culpa porque não conhece o fato ser a justiça de Deus, não conhece o fato da graça de Deus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não precisa mais andar em culpa. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode sair daqui nessa noite culpado. Eu vou repetir isso, porque há uma abundância de graça para fluir nestes últimos dias do ano sobre nossas vidas. Ninguém vai sair daqui culpado e nem virá esse ano culpado, nem esse mês, nem essa semana. Você nunca mais vai andar culpado ou condenado, porque não existe para todos que são salvos em Cristo nenhuma condenação. Nada pode colocar peso em você, além do peso da colheita, talvez de uma atitude errada que você tomou, uma consequência que veio pelo seu pecado, de uma consequência que pode vir lá na frente pelo seu pecado. Você tem que acessar essa graça hoje, pelo conhecimento, pela fé, inserir ela dentro do teu coração, de forma que você venha andar sem pesos e sem culpas. Porque se vier alguma consequência de uma atitude fora da palavra que você tomou, haverá graça para você passar por essa consequência sem peso e cheia de livramentos. Porque a graça te absolve, ela te perdoa. Às vezes tomamos uma atitude errada. Vou dar um exemplo pequenininho para explicar coisas grandes. E você pensa nas coisas grandes, mas um exemplo pequenininho. Gasta demais do cartão de crédito, sem nem ter condição de pagar. Usa no mês mais do que a sua condição financeira lhe permite. Fala demais numa conversa alheia com alguém que era muito íntimo seu, mas você soltou e falou demais, sabendo que aquilo que você falou não condiz com a palavra de Deus. Errou semeando palavras erradas. Acumulou sentimentos no coração por tentar discernir e deduzir pessoas, por tentar julgar pessoas errado, por tentar julgar o seu pastor, a sua liderança, o seu liderado, o seu irmão, o seu parente, o seu tio, e criou ressentimentos no coração e reservas. Sabe, tudo isso é ferir a graça. Tudo isso é plantar sementes erradas. Isso vai trazer consequências. Agora, se tudo isso aconteceu e muito mais que você pode imaginar ou pensar, fez uma sociedade errada, entrou em um relacionamento, em um namoro de forma errada,
errou com a sua esposa gravemente, errou com o seu esposo gravemente, errou com a sua igreja ou com o seu Deus de uma forma grave. Sabe, você feriu princípios, sabendo que não podia, consciente ou inconsciente, tomou atitudes que trouxeram para você ou consigo condenações, pesos e consequências terríveis. Se você não aprender hoje a acessar essa graça e sofrer o impacto dessa graça, você será a presa fácil para o diabo. Ninguém que está aqui pode sair dessa noite hoje condenado ou com pesos, porque todos os seus pesos, quando uma palavra como essa é pregada, ativa na tua memória, na tua crença, no teu coração, a graça que já foi liberada em Cristo Jesus, então os pesos começam a ser removidos. Primeiro da tua mente, o lugar que suga e toma a tua força. Depois diretamente do seu coração. O apóstolo Paulo, ele tinha tanto temor a essas coisas, que ele orava pelo entendimento dos seus filhos, ele orava pelo entendimento daqueles que estavam na igreja. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, abra comigo aí por favor, vamos ler na sua Bíblia e aqui na tela. Sempre tragam Bíblia à igreja, sempre traga a sua Bíblia. Efésios no capítulo de número 1, abra lá para nós estudarmos juntos esse texto. Diga: eu sou favorecido pela graça de Deus. Efésios 1,16 diz, verso 16: não cesso de dar graças por vós, aqui é o apóstolo Paulo, dizendo, fazendo menções de vós nas minhas orações, mais um, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, irmãos, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha a oração de Paulo. Esses irmãos já são irmãos em Cristo, esses irmãos já têm Jesus, esses irmãos já compreenderam essa bendita salvação, mas talvez a profundeza do que ela realmente é, não. A salvação do fato de você, depois de morrer aqui nessa terra, o teu espírito eterno está junto com Deus, talvez sim. Agora Paulo está pedindo em oração e mencionando isso: eu oro por vocês, para que vocês entendam sobre essa graça de Deus. Que graça? Essa revelação plena, que é essa quão grande obra da salvação. Mais um versículo, veja o que está escrito: iluminados os olhos do vosso coração para saber. Luz vem para que você possa saber. Diga: luz faz com que eu não tropece. Vamos lá. Iluminando os olhos do seu coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele está falando de riqueza da glória na sua herança. Então não é só o fato de ser salvo, não é só o fato de ser liberto desse império das trevas. É a coisa mais importante, ser salvo e ir para o céu, ter o céu habitando em você. Mas existem benefícios da graça, um impacto que a graça pode gerar nos dias de hoje. Digo, o impacto da graça. Graça se movimenta, graça se expressa, graça se move. Alguém que está crescendo na graça e no pleno conhecimento de Deus, ele não precisa falar nada. Você olha para a vida dele e você vê frutificando, você vê as coisas acontecendo. Você olha para ele e você vê que ele mudou no comportamento, mudou no caráter, mudou na conduta, mudou na forma de falar com as pessoas. Não é de ficar errando e pegando retorno, pedindo perdão. Isso não é acessar a graça, isso é acessar a velha natureza que Cristo já matou, só que você não larga e fica ressuscitando o defunto. Todas as vezes que você perde a estribeira, você está acessando o que Cristo já matou. Já morreu quando você disse sim, ele já levou na cruz, mas seu comportamento e a sua personalidade está fazendo você acessar e andar em obras ruins. E a Bíblia diz que ele nos fez para andar em boas obras. Boas obras é uma vida de amor, repleta de carinho, de afinidade, uma vida repleta da unção de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Alguém que aceitou Jesus, mesmo que você tenha personalidade forte, suas personalidades não estão acima do sangue de Jesus. Isso quer dizer
que você antes de estar ligado no DNA da tua família, em Deus você foi ligado no céu. Então o que prevalece é a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus para você? O fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Diz em Gálatas: contra essas coisas não há lei, não há nada que seja acima disso, nem tua própria personalidade. Todo mundo foi feito para andar em educação, belo e bonito, representando Jesus, não dando alfinetada e facada em todo mundo. Alguém que nasceu de novo e que a graça está operando, não é alguém que fica pedindo perdão toda hora, é alguém que procura o tempo todo errar menos. Diga: brilhando cada dia mais. Põe o texto na tela: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança nos santos. Mais um. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Diga assim: poder oculto ninguém vê. Agora, o poder em manifestação todos acessam. Quando há um poder operando na sua vida e te desenvolvendo, há um acesso contínuo, visual ou até físico, com uma pessoa poderosa. Agora vamos lá, diga: eu estou cheio da graça de Deus. Diga: eu sou poderoso. Por quê? Por causa do poder de Deus em vós. Isso é a graça de Deus. Então, esse poder que opera em você, a Bíblia diz: segundo o poder que opera em vós. A Bíblia diz: segundo o poder que opera em vós. Então, como é feito, como está sendo realizado grandes coisas? Segundo o poder que opera em você. Há um poder que opera em você. Há um poder que opera, exemplo, na vida dos adolescentes, e fazem eles serem adolescentes abençoados, que conseguem resistir tudo lá fora, conseguem resistir às tentações lá fora e se tornarem adultos santos, casarem virgem, puro, em santidade. Jovens e adolescentes que não estão presos a jogos, pornografia, desobediência aos pais, a vícios dos dias de hoje. São vícios dos dias de hoje, mas não são vícios dos dias de quem vive em Deus. É a graça de Deus que aprimora e aperfeiçoa. Você, mais velho, em idade, que tinha os seus vícios, os seus costumes, o seu pavio curto, mergulhado na graça de Deus, quem olhar para você tem que olhar: essa pessoa mudou radicalmente. O problema é que as pessoas estão olhando para você quando você era do mundo, e olha para hoje, sua vida, e diz: não mudou nada, continua bebendo, continua falando mal dos outros, continua entrando em lugar perigoso, continua agressivo, continua de cara emburrada quando as coisas não andam bem, muda comportamento toda hora, quando é apertado e pressionado vai e solta aquela palavra e ofende os outros, é grossa ou grosso nas palavras, não pode ver uma brecha que já quer humilhar alguém. Será que a graça de Deus está te aprimorando? Eu digo que nesse sermão hoje sim, ela está trabalhando para você mulher, você homem, deixar a sua personalidade lá na cruz com Jesus. Quem está aqui? Para viver uma vida para Deus. A melhor e a pior escolha que você fez foi entrar nessa igreja. A melhor escolha, porque você vai ouvir verdades que vai mudar a tua vida. A pior, para quem é orgulhoso, você vai ouvir verdades que você não queria ouvir. Então é a melhor e a pior, você escolhe se é a melhor. Porque se for a pior, você também está sendo orgulhoso e precisa ser quebrado. Porque tem um bom perfume aí dentro de você que precisa sair. Antes que os dias seus aqui na terra se acabem e a sua semeadura não seja tão boa para os tempos eternos. Semeadura para o tempo eterno? Sim, a Bíblia diz que você é recompensado segundo as suas obras. Meu Deus do céu. O que você faz aqui, tem gente que diz: não conta. Como não conta? O Senhor te galardoa segundo as obras. Você acessa a graça sem fazer nada, é pela fé. Mas o seu procedimento em Deus aqui na terra determina o seu galardão. Diga: recompensa. Aqui a gente derruba por terra a ideia do comunismo e do socialismo, porque nem nos céus isso funciona. Ele diz que você recebe segundo as suas obras. O comunismo quer tomar, o socialismo quer dividir tudo em partes iguais. Mas esse é o motivo dos fracassos. Pessoas que querem surfar na onda de outro. A única onda que surfamos é a de Jesus, que já conquistou tudo por você.
Agora se qualifique, se capacite para ser um bom cristão e dar um bom testemunho e preparar o seu galardão. Como? Agindo e fazendo coisas que agradam a Deus, que você foi levantado em Deus para andar em boas obras. Não tem como. Se você aceitou Jesus, essa graça tem que te aperfeiçoar e gerar impacto na vida das pessoas. E o bom perfume tem que fluir de você, para que quem olha para você, vê olhos mansos, uma boca dominada, um corpo submisso ao Espírito Santo. Os desejos de pecar estão na carne e numa mente poluída, mas a palavra, quando entra na tua mente, lava e limpa você, transforma você, você consegue dominar. E a graça te ajuda para isso. Com isso, você consegue dominar o seu corpo, para que você ande em santidade. Graça não é essa desgraça que muitos pregam aí fora, liberalidade para pecar. Não importa como vive aqui, nada remove a graça de Deus da sua vida, nada faz com que você perca a sua salvação, e você pode viver de qualquer jeito, não tem problema. O importante é bater cartão numa igreja. É mais ou menos isso que estão pregando por aí fora. Isso não é graça, isso é desgraça. No DNA de Deus, a graça que estamos falando é uma graça que te traz responsabilidade e capacidade para andar justo, correto. Graça transforma, graça não abençoa você para dizer eu vou viver como eu quero. Não, graça é uma graça transformadora. Ela capacita, ela inspira, ela te dá poder para viver uma vida ousada. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Ele disse que essas pessoas, elas precisavam ter, e ele orava por isso, os olhos do entendimento. Tem outras orações de Paulo, os olhos do entendimento abertos, os olhos espirituais enxergando, o coração recebendo o que verdadeiramente é essa salvação e essa graça de Deus, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Diga amém. Diga: eu estou pronto para viver o melhor de Deus nessa terra. Mais 3 versículos, por favor. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Mais um: acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Presta atenção. Personalidade, obras da carne, insatisfações, desejos ruins, está acima nas regiões celestiais em Cristo, ou está aqui embaixo? Alô? Aqui embaixo. A inveja está onde? As doenças, está aqui ou está no céu? Tudo está abaixo. O Senhor, a Bíblia diz, atenção, te colocou acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por que ele me colocou acima? Não é Jesus que está acima? A Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, mas a Bíblia também diz que eu fui colocado com Cristo, assentado com Cristo, diz o texto, nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Eu estou no colo de Jesus, eu estou acima da sua personalidade, acima de toda carnalidade, acima de toda doença, acima de todo demônio, de toda miséria. Quem está aqui? Diga: nenhuma condenação há. Então a graça precisa gerar um impacto na sua vida. As pessoas estão olhando para você e estão vendo a graça de Cristo, porque a graça de Cristo não se compra com uma oferta pública que eu dou e as pessoas falam: isso não acessa a graça. Semeadura no oculto, no secreto ou público é uma atitude de todos que são generosos. Você não compra reputação. Alô? Você não compra reputação. As suas atitudes mostram a sua reputação. O seu coração sincero, quebrantado e contrito em Deus. A sua humildade para corrigir as rotas. E o seu desejo e vontade de andar correto diante de Deus mostra a tua reputação. A palavra, o sim, sim, não, não, mostra a tua reputação. As ações com o próximo mostram a tua reputação. O quantas vezes você sofre o dano, o quantas vezes você sofre o prejuízo e não fala o que pensa, mostra a tua reputação. O quantas vezes você é injustiçado quando alguém apunhala você pelas costas, mostra a tua reputação. O quantas vezes você tem que cumprir a palavra, mesmo que você vacilou dando a palavra naquilo e está difícil de cumprir, mas você cumpre até o final, mesmo que aquela pessoa que você esperava mais errou com você. Isso mostra a sua reputação. Quem está aqui? Diga: a honra para se manifestar na vida daqueles
que entendem a graça de Deus. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem? A igreja, mais um, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mas como é que começa o versículo 16? Volta, olha o versículo 16 como começa. Não cesso de dar graça por você, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele está falando, eu oro por vocês. Agora veja o próximo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Agora ele está falando no conhecimento dele. Tudo que eu citei tem que ser revelado a você, porque uma vez que você entende isso, acabou, meu irmão. Você não anda mais tropeçando nos pontos, nos is, nas vírgulas, nos tios. Eu disse que essa seria a melhor pregação da sua vida. Não é porque você vai dar estrela e bater a cabeça no teto dando glória a Deus. É porque o que educa, meu Deus, o seu espírito. Embora podemos usar do avivamento, dos dons do Espírito, somos gratos a isso. Mas o que educa o seu espírito é você entender o que é verdadeiramente essa graça de Deus. Porque isso vai te deixar sem pesos, calminho sem calmante, calminho sem remédios, com muito menos a indústria farmacêutica dentro da sua casa e com muito mais os negócios e os preceitos de Deus na sua vida. Oh meu Deus, sou eu que oro hoje. Abre os olhos da nossa igreja para que eles entendam a graça. Colossenses 1:3. Novamente, damos sempre graças a Deus Pai de Jesus quando oramos por vós. Paulo de novo dizendo sobre orar, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus, na verdade, segundo vocês foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro, a qual também nos relatou do vosso amor. Diga assim, relatou do vosso amor. Aleluia. Você está aqui comigo? Diga amém. Que coisa boa. Em 1 João, ou melhor, em João capítulo 8, versículo 12, Evangelho de João 8:12, o texto diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amados, por favor, olha aqui para o seu pastor. Você entende quando eu digo sobre seguir Jesus e ser diferente dos do mundo? Porque quem segue a Jesus não anda em trevas, terá a luz da vida. Quem olhar para você tem que dizer, é diferente. Eu vejo Jesus nele, eu vejo luz nela. Porque você é um praticante genuíno das verdades de Deus. Então chega aquela pessoa no seu balcão, para os empresários que estão aqui, ou para quem trabalha para alguém, e recebe pessoas todo dia, tem contato com o ser humano, com clientes, com pessoas. Tem gente que cuida de bicho, e você está lidando com bicho, mas o dono do bicho é uma pessoa. Não, eu já mexo com bicho por causa disso, porque se eu mexer com bicho, eu não lido com gente, não tem como. O bicho não vai para o seu consultório sozinho, tem gente lá. Você tem que ser especialista em relacionamentos. E como que eu me torno um especialista em relacionamento? Estudando os livros sobre relacionamento, também pode te ajudar. Mas nada melhor do que ficar no Espírito Santo. O que é ficar no Espírito Santo? Todos os dias ficar com Deus, orar, jejuar, vai quebrar a tua carne no meio.
Existem alguns pratos na tua vida que você pode escolher virar, ou seja, não comer. Alguns manjares que Deus permitiu que você tivesse pela tua condição, graças a Deus. Mas existem alguns pratos que você precisa virar numa segunda-feira, por exemplo, e dizer: essa segunda-feira é do Senhor, eu vou jejuar 24 horas e não vou comer nada, porque eu quero me tornar cada vez mais sensível à sua voz. Eu não quero a minha carne gritando. Se o seu comportamento não está lá adequado, é só olhar a tua vida de jejum, de oração em outras línguas, de estudo da palavra. Ninguém que fica perto da palavra, que jejua, que ora, vai ficar com comportamento horrível. Não é pelo tanto que você fala, que você é, que você faz, que pode convencer alguém que realmente Deus é na tua vida, mas sim a sua conduta e como você é no trato com as pessoas. Quem está perto de Deus não machuca ninguém. Alô? Você está aqui? Talvez a luz aqui ofusca os meus olhos, eu não vejo o teu semblante tão feliz, com uma palavra que traz alinhamento e ajuste. E enquanto você está dançando a música do mundo, você não está seguindo e nem está parecido com Cristo. Dói renunciar, irmão. Se fosse fácil, Ele não diria que eu tinha que tomar minha cruz e seguir. Dói renunciar, mas dói muito mais do que renunciar, sofrer o castigo eterno. E disso nós estamos livres. Quem confessou Jesus aqui? Quem confessou Jesus aqui anda nos passos do Mestre. Um pouco menos a parte que não levantou a mão. Se quiser aceitar Jesus, só vem para frente. Não é brincadeira. Agora não. Mas andar com Ele, Ele diz, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Pelo contrário. Por quê? Porque é o contrário do mundo. Terá a luz da vida. Diga amém. Você está comigo? Diga: maior é o que está em mim. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu não sou capaz de andar na presença de Deus, como não? A graça já te capacitou, e Ele ainda diz: maior, muito maior é o que está em você. Diga amém. Do que o que está no mundo. Isso quer dizer também, diferente é você que tem o maior, do que o do mundo que não tem Deus. Porque a Bíblia é clara: quem não tem Deus tem o diabo como Deus. Eu sei, irmão, que é pesado esse discurso para os dias de hoje, mas era antigamente também. Muitos queriam apedrejar homens de Deus como Estevão, que testemunhava a verdade de Cristo Jesus. Estevão, uma vez em Atos, ali falando, testemunhando Cristo Jesus, os dentes, ouvidos dos ouvintes rilhavam, eles se ardiam, inflamavam de raiva por ouvir verdades. O mesmo discurso atinge pessoas e salva hoje, como também deixa furioso aquele que não quer andar nas verdades de Cristo. Mas evangelho é tomar a cruz, evangelho é renunciar o mundo, evangelho é transformação de vida, fazer as coisas de Deus e não fazer mais as coisas do mundo, largar as vestes sujas, largar as músicas sujas, largar as palavras sujas, largar as atitudes sujas, largar tudo que é errado, se afastar de quem não quer andar certo. Eis que venho sem demora, diz o Senhor, e comigo está o galardão, comigo está a recompensa. Se você andar em Deus, em sua palavra, haverá recompensas. Diga amém. Diga: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Diga: maior é o que está em mim. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele está dizendo: quem se une com Deus é um com Ele. Quem deu tua vida para Jesus, sinceramente disse: sim, Jesus, eu te quero como Senhor. Deixa eu ver. Você se uniu com Ele. Vamos gente. Quando você olha para minha esposa,
mesmo ela sendo muito mais bonita que eu, mas você imagina, você me vê. Se olha para mim, você imagina, você vê ela. Como assim? Eles são unidos, casados. Eles têm uma aliança com Deus além da do dedo. Quando você olha para Camille, você me vê. Você vê minha esposa. Porque está o DNA, está unido, ninguém pode remover isso. Somos um do outro. Aquele que se une com Deus, você se uniu com Deus. Cristo está aparecendo em você, estão enxergando Jesus em você, nas suas vendas, nos seus negócios, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, na sua amizade, na sua casa quando entrar, no seu carro. O seu carro está limpinho como os céus. Está uma bagunça, é reflexo da bagunça emocional que você vive. Eu não estou apontando o dedo para você, eu estou te dando uma pá para você limpar isso hoje e deixar a graça de Deus inundar a tua casa, tua vida por inteiro. Quem está aqui? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quem briga com você, briga contra o próprio Deus. Quem se levanta contra você, se levanta contra o próprio Deus. Quem mexer com você, vai se ver com o seu dono. Diga: eu tenho um dono. Diga: eu não estou à venda. Diga: eu já fui comprado. Por que eu estou lendo isso para você? Porque a graça, ela tem que ter um impacto. Quem chega perto de você tem que ficar impactado pela graça que opera. Que impacto é esse, pastor? Quando olham para você, vê o homem, a mulher mansa que você é. Quando olham para você, vê que tudo que você pega na mão prospera. E quem se associa com você também. Meu Deus. Tudo que você toca fica bonito e cheiroso. Limpo. É importante se vestir bem, mas que o seu se vestir bem seja reflexo de quem está unido com você. Diga para o irmão, para a irmã do lado: posse na sua casa hoje. Quem falou misericórdia aí? Misericórdia, pastor. Diga assim: posso pegar uma carona com você hoje? Diga assim: tem lugar para eu entrar? Porque às vezes está com tanta sujeira que não tem lugar nem para pôr o passageiro, né? Diga: o impacto da graça. Colossenses 1:13 diz: mas, obrigado, Ele nos libertou do império das trevas. Diga: sujeira, doença, pecado, trevas. Ele te libertou de tudo isso e nos transportou de graça. Isso foi de graça, pela fé. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga: eu estou mergulhado no reino do Filho do seu amor. Mais um. Vamos ler juntos agora, 1, 2, 3 e já. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nenhuma condenação há. É só agir e desfrutar desta graça que te impulsiona para o sucesso. Há um impacto que o mundo precisa sofrer pelo impacto que a graça de Deus fez em você. Aonde você chega, as pessoas têm que falar: cheio de graça. Mas não é cheio de gracinha, pegadinha do malandro. Não é isso. Não é ser engraçadão da turma. Embora você pode ser um engraçadão da turma, não tem problema nenhum. Mas é as pessoas olhar para você e diz: que camarada mais engraçado. Engraçado é cheio do favor.
Quando eu estou com um problema, parece que Ele tira uma palavra da cartola. Quando eu estou com um problema, parece que Ele arranca uma palavra do céu. Quando eu estou com uma dificuldade, parece que eu chego na casa dessa minha amiga, desse meu amigo, e o ambiente lá é diferente. O ambiente é um ambiente que não tem contenda, discussão. Ambiente de casas que tem discussão é pesado, irmão. Quando você entra tem peso, porque palavras têm peso, atitude tem peso. Mas quem se aproxima de você, que está unido com Deus, pode enxergar a graça de Deus. Não vai encontrar na sua prateleira as velhas e antigas bebidas de estimação que você não se desfaz, os alambiques e as pingas de qualidade, as cervejas importadas que você ganhou de pessoas importantes. Nenhum desses importantes morreu por você na cruz. Joga tudo no lixo. Mas esse santinho foi minha mãe que deu. E desde quando você precisa agradar mais a sua mãe do que o próprio Deus? Ele diz: não farás para você imagem de escultura, não terás nenhum outro santo a não ser o Deus que é santo. E esse Deus não precisa de imagem. A fé acessa Ele, o coração grato acessa Ele. Arranque as imagens, arranque o escapulário, arranque tudo aquilo que não faz parte mais de você. Você se uniu com Deus. Isso está acima da antiga religião, acima da antiga crença. Agora não há mais crenças erradas. Então ande certo. Responda a Deus. Mas o que vão pensar? Eles têm que pensar que você encontrou Cristo, que você encontrou Cristo. Tem que ter transformação, irmão. Mas os velhos goles, as velhas amizades, as velhas bebidas, os velhos churrascos, as velhas conversas, as velhas companhias, na qual eu dei muita risada, nenhuma delas salvou você. Só Jesus salva. Eles têm que olhar para você e dizer: eu sinto falta do fulano aqui na nossa roda. Lembra quando ele vinha para o pagode? E ele vinha para o rolê? Lembro. Mas e aí, cadê ele? Agora ele virou crente. O duro é quando as pessoas nem sabem que você é crente, porque você continua nos mesmos ambientes, nos mesmos lugares. Eu estou lá para influenciar e trazê-los para Jesus. Há quantos anos você está lá e quem você trouxe de lá? Para de se enganar. Não suje as vestes que você não foi capaz de limpar. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem os parentes, nem os amigos. Ninguém foi capaz de limpar as suas vestes santas como Jesus as deixou. Então é a Ele que você deve satisfação. Pastor, mas assim eu vou ficar sozinho. Você se uniu com Deus, você nunca estará só. Você nunca estará só. Ele diz: eis que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão. Ele virá, não pisará nessa terra, e Ele vai levar aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm as vestes limpas, aqueles que foram capazes de renunciar ao mundo, o orgulho, o eu, para dizer: sim, Jesus, eu te quero mais que tudo, eu sou de Deus. Aceitar Jesus é aceitar um novo estilo de vida e não viver na prática das velhas obras. Talvez eu estou pregando o evangelho que você ouviu quando você se converteu, mas você abandonou o primeiro amor, as primeiras obras, e o Senhor está te chamando de volta hoje, dizendo: vem, filho amado, vem. Chegou a hora de se entregar de verdade para Deus. Os que já estão fazendo isso, intensifique. Se você não está fazendo isso, faça, porque Ele vem sem demora, sem demora. Nós fomos transportados para a luz, para o Filho, para o reino do Filho de seu amor. Verso 14 de Colossenses. Obrigado pelo texto de Apocalipse, minha irmã. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora, Efésios 2:6, nós estávamos lendo Colossenses, ok? Efésios 2:6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Diga assim: nesse lugar
é inadmissível a sujeira. Agora, quando você entende esse evangelho da graça e essa graça, e sofre esse impacto para gerar impacto, você passa a viver uma vida cheia da graça. João 7,38 diz, João 7,38, veja o texto comigo: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem um impacto nessa graça, porque quando você abre a boca, você não ofende, você molha. Quando você estende a mão, você não fere, você cura. Quando você dá o seu dinheiro, você não se aparece, você cresce. Você semeia. Quando você casa, você se fideliza. Você assume um compromisso com esse altar de adoração, porque o casamento é um altar de adoração feito e dado a Deus todo santo dia. Você está aqui? Diga: boa essa palavra, pastor. Mas ela vai ficar melhor ainda. Atos 19:11. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Mais um. Diz: ao ponto de levar os enfermos lenços, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Qual o impacto que essa graça opera, faz, realiza, causa? Por você entender essa graça e saber que maior é o que está em você, que quem se une com Deus se torna um com Ele, que rios de águas vivas fluem de você. Deus começa a usar a sua mão, Deus começa a usar você, ao ponto da unção, como fruto dessa graça, ficar tão forte, que pessoas recebem curas físicas, emocionais, ao se relacionar com você. No ambiente que você trabalha, na secretaria que você trabalha, no lugar onde você está, na loja que você atua, no carro que você trabalha, sempre haverá sinais, prodígios e milagres. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele fez por Paulo, é porque Paulo entendia, compreendia e ensinava sobre essa graça. Diga: eu estou pronto para gerar impacto na sociedade. Como? Diga: deixando os rios fluírem. Atos capítulo 5, verso 15. Olha o impacto da graça na vida desse homem de Deus, que diz Atos 5,15, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e o colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E sabe o que acontecia? Vai mais um só para eu ver. Fluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Porque Pedro entendia a unção que carregava, o Deus que ele servia, que ele se uniu com Deus e o impacto que essa graça tinha que causar. Pedro é aquele mesmo que negou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Um dia ele negou, no outro ele operou. Um dia ele negou, no outro ele fluiu. Eu não estou falando outro com tempos de 24 horas. Estou falando outra estação. Em uma estação ele afunda por duvidar. Na outra estação, pessoas veem só dele passar e a sombra se projetar, curas aconteciam. Sabe por quê? Porque todos aqui nessa noite estão aptos a crescerem na graça e no conhecimento de Deus. Hoje você pode ter errado, ontem você pode ter falhado, mas uma vez que você acessa a graça de Deus, você vai crescer, os frutos vão aparecer e Deus vai usar você poderosamente nessa cidade. E a tua família vai ver, os outros vão ver, mas tem que ter uma separação, tem que ter uma renúncia. Porque você é separado para Cristo, ungido por Deus, para amar e para prosperar. Diga: haverá milagres quando eu passar.
Atos 6, 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem era Estevão? Um apóstolo. Quem era Estevão? Um profeta? Não, ele era um diácono. Alô? Alô? Ele era um diácono. O que isso quer dizer? Que ele não estava nem hoje aqui no altar pregando. Só para você entender. Ele servia. O diácono serve as mesas. O diácono intercede, ora. O diácono presta serviço e nem sempre tem uma vida pública famosa. Todos os diáconos aqui, inclusive vocês, podem ter uma vida cheia da graça. Você membro, você diácono, você pastor, você empresário, você profeta, você novo convertido, seja lá quem for você. O que flui de você são rios de amor e de doçura. Mas eu fico indignado quando eu vejo coisa errada. Esqueceu de deixar a natureza na cruz? Esqueceu de tomar a cruz e mostrar que você é de Jesus? Os rios vão fluir, vão, amém, glória a Deus. Mas a posição sua, daqui para frente, qual será? Firmeza como crente? Você não precisa, para ganhar ninguém, se associar a alguém. Você já se uniu com o dono. O Senhor é o dono. Sua boca é diferente, sua fala é diferente, suas roupas são diferentes, seu negócio é diferente, seu ambiente é diferente, sua casa é diferente, tudo é diferente. Porque quando você foi para Jesus, você perdeu a forma desse mundo e não tem mais como recuperar e achar. A unção, Jesus Cristo é Jesus ungido. Cristo é unção, ungido. O significado disso é unção, ungido. Jesus Cristo, quem aceitou Jesus Cristo e aceitou a unção, o ungido. O que a unção faz? Ela despedaça o jugo e ela estoura ferrolhos de bronze. Sabe o que é estourar? Esmiuçar. Não tem como colar e recuperar. Já foi. Arque agora com as consequências da separação dessa vida mundana. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus: não tem como servir dois senhores. Ou eu vou agradar um e desagradar o outro. Põe para mim o versículo de Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e nem as riquezas. E as riquezas? Quem está aqui? Eu tenho algo ainda para completar e fechar essa primeira parte do nosso sermão. Atos 8, 6. Atos 8, 6 até o 7. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Mais um, olha o outro versículo. Pois os espíritos imundos de muitos, possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Diga: Filipe, Pedro. Quem era Pedro? Pescador, gente simples. Estevão, diácono. Diga o seu nome: Douglas. Pelas nossas mãos e pelas suas, de gente simples com Deus, por parte das nossas vestes, pela nossa sombra, pelo seu agir, os demônios lá fora precisam gritar e ser expulsos. Faz a sua parte e os rios vão fluir. Diga: Evangelho da graça é transformação, é impacto. Olha para o irmão do lado e diga assim: a sua vida precisa gerar impacto. Vou fechar agora.
2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Pode subir, meninos e meninas. Está escrito: e Deus é poderoso, ou pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conhecer essa graça de Deus é conhecer a capacidade sobrenatural para fazer com que coisas sobrenaturais fluam da minha e da sua vida. Amém, irmãos? Você recebeu alguma coisa? Diga: eu sou cheio da graça. Separado do mundo. Vestes limpas. Habilitado por Deus para andar sem condenação. Cheio dos milagres. Para que haja diferença de mim para o ímpio. E todos que olham para mim enxergam Jesus e os seus passos. Diga: todos que entram na minha casa recebem da influência da minha vida em Deus amor e paz. E todos que se relacionam comigo não são feridos, são curados. Todos que se relacionam comigo são libertos, saem da minha presença limpos. Por